Os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Semana está começando e é hora de falar de política, saber o que aconteceu no fim de semana e o que vai acontecer ao longo dos dias. Mário Flávio já está aqui na bancada do Jornal da Cidade. Bom dia, Mário. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Laís. O fim de semana chegou, terminou e a gente com muita movimentação política, né? E o que chama a atenção, foi justamente a primeira vez que a candidata Raquel Lira se pronunciou após a morte do marido, Fernando Luciano, foi aguardada com muita ansiedade, muita expectativa. Ela não concedeu ainda entrevistas, à imprensa, ela segue no luto, mas ela leu uma carta, na missa de 7º dia do marido, que foi no último sábado, inclusive recebendo muitos políticos, O candidato a governador Anderson Ferreira do PL esteve lá, também deputados, vereadores, lideranças. Também fala-se que a viúva do ex-governador Eduardo Campos também esteve na Renata Campos no espaço, enfim. E a gente separou, pegamos aí com o pessoal do Cavalo no Face um vídeo, de um trecho do discurso de Raquel. E vamos soltar aqui e na sequência a gente comenta rapidinho aí sobre essa história. Você é grande parte do que nos trouxe até aqui. E quero dizer, que vai continuar sendo. Nunca existiu Kel sem nego, nem nego sem Kel. Quero te dizer que não está sendo fácil. Eu não sei como viver sem tua presença física, sem teu abraço, nem teu cheiro. O sítio, nossos churrascos, nossas fogueiras, nossa cama apertada, com 4 dormindo juntos. Olho para os nossos filhos e vejo diante de mim aquilo que para nós sempre foi mais precioso. E tenho certeza de que nunca estaremos sem você. Seu carinho, sua palavra firme, sua proteção e teu amor estão com a gente. A gente te ama infinito e para sempre. Desde domingo eu me questiono, eu tenho buscado respostas. Por que com a gente? Por que agora? Como seguir? Eu fico pensando no que você me diria nesse momento. E só me dê uma resposta. Fique tranquila. Vai dar certo. Eu vou cuidando de tudo. Pois cuida, nego. Nos ajuda a ficar de pé. Fortes. Como você sempre disse que somos. Seguindo a nossa missão. Do lado de cá, eu tenho rezado muito para que você esteja em paz e zele por nós. Que Deus nos abençoe. De cortar o coração, viu? Foi uma situação muito delicada, assim, para Raquel. A expectativa era que a candidata, ex-prefeita Raquel, ela se posicionasse hoje ou ontem, por meio de uma coletiva. Só que as pessoas que estão próximas a Raquel dizem que ela está muito abalada ainda com essa história. É uma semana só, que é muito recente, Muito recente, e eles que tinham relacionamento desde os 14 anos, enfim, é uma vida inteira aí, junto do Fernando. E eu não sei, viu, Rodrigo e Laís, como é que ela vai proceder essa campanha, Fala-se que ela não vai fazer atos de rua, vai ter apenas gravação de guias eleitorais, participar de sabatinas, entrevistas e de debates. Mas eu tenho minhas dúvidas, viu? Do jeito que Raquel, nessa fala aí, ela se mostrou completamente abalada ainda. Eu tenho minhas dúvidas se ela retoma essa agenda de debates. Talvez só na outra semana, ela retome, porque é muita emoção, muita convivência, que foi perdida. O marido dela era muito mais presente na vida dos filhos do que a própria Raquel, pela questão
da dinâmica, né, do cargo que ela ocupou, né, de deputada estadual, depois de prefeita, e agora aí numa eleição que era campanha de manhã, tarde e de noite, e de repente, né, os filhos de Raquel vão precisar muito da atenção dela. Então ela está aí vendo como é que organiza essa vida. Hoje foi divulgada a primeira agenda política, né, de Raquel, depois da morte de Fernando, e é uma agenda que ela só tem um ato, né, que é uma reunião com a Priscila Krause. Eu acredito que a Priscila vai passar para ela a questão dos apoios, né, de que Priscila atuou muito bem, diga-se de passagem, aí nesse luto de Raquel, né? Conseguiu muitos apoios, muitas reuniões. Então acredito que a Priscila vai passar para ela como é que tá, como foi que ficou aí essa questão do que foi articulado, dos apoios, e ela vai comunicar a Priscila como é que ela vai proceder daqui para frente, né? No que diz respeito à agenda política, né? Porque a campanha tá todo vapor aí, né? Mas eu noto, né, em Caruaru aqui, pelo menos, que é a cidade que a gente convive mais, que parece que não tem segundo turno ainda, né? A gente não vê uma bandeira, a gente não vê nada. E o pessoal de Raquel confirmou que só ia começar a distribuir material mesmo hoje, né? Em relação ao luto aí, esperou para começar hoje. Hoje vai começar a distribuir material, vai começar a perfurar carros de quem ainda não perfurou, e por aí vai. O mesmo vem acontecendo também, Marília vem tendo muito cuidado, né, com relação a essas campanhas, para evitar críticas, de dizer que isso ou aquilo, né? E Marília conseguiu. O grande fato da campanha de Marília nessa semana foi o apoio dos partidos da Frente Popular. A exceção do PSB, os demais partidos todos declararam apoio a Marília, né? O PV de Clodoaldo Magalhães, o PCdoB de Luciana Santos, né? Os partidos que fazem parte da frente, o PDT de Zé Queiroz e Volney, e o mais singular de todos, né, o mais simbólico de todos, que foi o PT, né, que considerou aí o apoio, e inclusive com o senador Humberto Costa sendo o principal aval, né, avalista aí dessa candidatura de Marília, né. Essa semana a expectativa é grande para que seja anunciado aí o apoio do ex-presidente Lula, que ainda não confirmou vinda aqui a Pernambuco, né, para esse apoio, enquanto o presidente Jair Bolsonaro já confirmou, na próxima quinta-feira estará aqui em Pernambuco de novo, né. Ele busca impulsionar a candidatura dele no Nordeste, né. Foi uma região que ele perdeu novamente, né, mas já teve mais votos do que na eleição de 2018, e ele espera agora no segundo turno ter mais votos. O que a gente vem vendo aí, Rodrigo, por onde eu ando, né, que muitos políticos que estão com Raquel não estão gostando do tom dado aí com relação à campanha de Marília, no que diz respeito de que Marília é a favor da democracia e que Raquel não seria, e por aí vai, e isso vem incomodando bastante aí o pessoal de Raquel, e muita gente já fala inclusive em votar nulo, né, para presidente, que vai votar em Raquel, que não quer votar em Bolsonaro, mas já existe uma campanha entre os raquelzistas, dizemos assim, devido a essa história de Marília, já de optar pela anulação do voto. Então isso preocupa a campanha do PT, isso preocupa a campanha de Lula, e talvez, né, o pessoal opte por não comparecer aqui. Eu mandei uma foto aí pra gente soltar agora aqui, que é a foto que chamou a atenção do fim de semana, que é um beijo, né, que o senador Humberto Costa dá em Marília, ali no momento de confirmar esse apoio, e que repercutiu bastante aí nas redes sociais, né, essa reconciliação, digamos assim, porque Marília primeiro ela teve uma luta travada muito pesada com o PSB, e essa história não está resolvida ainda, e agora com o PT, né, com essas últimas duas eleições, 2018, 2020 ela saiu candidata à prefeitura do Recife, mas agora ela saiu, e foram muitas alfinetadas aí de Marília com Tereza Leitão, com Humberto e também com o próprio Danilo Cabral, mas agora Marília vai se reencontrando aí e fazendo as pazes com o PT, né? Vamos ver se vai dar tempo, né, para isso, porque a campanha, por mais que eu acho que, na minha opinião, o cenário se desenvolve aí para um favoritismo de Raquel, eu acho que não pode subestimar a candidatura de Marília, né, porque ela vai ter um cabo eleitoral muito
interessante aí, que é o ex-presidente Lula. E como a gente viu, né, Mário, no primeiro turno, na pré-campanha, muita coisa mudou do dia para a noite, né? E é o que pode acontecer também aqui em Pernambuco, o apoio surtir muito efeito ou não surtir efeito nenhum, né? Resta saber se esses apoios serão revertidos em votos, né? Na verdade, Rodrigo Laís, a gente não pode dizer, olha, a eleição está decidida, porque um fato pode mudar tudo numa eleição. Uma entrevista, um acontecimento. Você pode prestar atenção que após o grande fato dessa eleição, infelizmente, foi a morte de Fernando Lucena, né, que chocou todo mundo e que parou todo mundo assim para pensar e deu um banho de água fria na eleição inteira, né? Não foi só na questão do luto de Raquel, mas todo mundo ficou sem clima no domingo passado após o resultado da eleição, né? Ficou aquela história, o pessoal ia sem comemorar e tal. Até quem foi comemorar não saiu às ruas, a gente não viu aquela comemoração nas ruas daqui de Caruaru, né? Então ainda está uma situação muito pesada, né, com relação a isso. Então um fato, ele pode mudar muito a eleição, dependendo do que acontecer, para um lado, para o outro, e assim a gente vai vendo. Então por isso que é difícil cravar uma eleição. Na semana passada várias pesquisas foram divulgadas aí com relação à eleição nacional, que mostram um empate técnico aí entre Bolsonaro e Lula na margem de erro, Lula na frente nos números, mas uma aproximação muito grande aí entre eles. Então acho que a gente vai ter uma eleição muito dura, né, com relação a presidente, e pode também ser muito dura com relação a governador aqui. Vamos ver os rumos da campanha, né? E acredito que hoje à tarde e à noite a campanha de Raquel deve ter um posicionamento mais claro com relação à ida dela aos debates e às entrevistas também. Tá certo, Mário. E a gente segue falando de política no Manhã Cidade, no Cidade Entrevista, né? Isso, também a gente hoje aqui vai receber um horário pouco comum, né, de entrevista aqui o ministro do Turismo, Carlos Brito. Ele está com a agenda aqui no Agreste, então por volta de 12h30 ele vem aqui na Rádio Cidade para a gente bater um papo com ele, para saber ações aí que ele vem desenvolvendo, que o Ministério do Turismo vem desenvolvendo aqui na nossa cidade, na nossa região. Perfeito, Mário. Obrigado aí pela participação na política, mas agora nós queremos sua contribuição com o futebol. Sei que você tirou aí o fim de semana para relaxar, né? Para curtir um friozinho, um vinhozinho. Mas você acompanhou o futebol, Mário Flávio? Acompanhamos, né, Laís? Principalmente o jogo do Central, né? Que era o jogo mais importante aqui pra gente no que diz respeito à cidade e região agreste. O Central venceu o Xangrande lá, acho que o pior estádio que o pessoal foi trabalhar nos últimos tempos, que não tinha cabine, todo mundo fez a cabine, fez o jogo no meio das arquibancadas, todo mundo com material no chão, né? Pô, ainda bem que não choveu, né? Senão não tinha transmissão. Mas enfim, problemas à parte, né? O Central tem que sair dessa segunda divisão para a gente evitar esse tipo de coisa. Então o Central ganhou aí ontem, classificou de forma antecipada. Já estão classificados Central e Maguari aqui de Bonito, perto da gente também. Eram as equipes que a gente esperava mesmo que fosse a dianteira, e elas estão com 9 pontos, e as duas elas não são mais alcançadas, né? Central e Maguari já tem o primeiro e o segundo lugar garantidos aí. E o Porto, para a felicidade geral aqui de Caruaru, também venceu no sábado. Porto venceu a equipe do Belo Jardim e pulou para a terceira colocação do grupo com 5 pontos. Passam 4. Então hoje Central e Porto estariam classificados à próxima fase. Qual é a diferença? Que quem terminar em primeiro ou segundo joga 2 jogos da próxima fase em casa. Então o Central já garantiu. E agora falta o Porto, vai ter o Clássico Matuto. É sábado, Lucas? Esse jogo domingo, né? Domingo que vem tem um Clássico Matuto, depois de 4 anos vai ser realizado, 5 anos aliás, 6, né? O último foi em 2016. Então 6 anos vai ter o Clássico Matuto sendo realizado de novo, Central e Porto, no Lacerdão, pelo menos está marcado para lá. E aí um empate pode ser de repente para o Porto, né? Mas o bom é ele vencer. E o Central, ao contrário, vai querer garantir a primeira colocação. Então vai ser um jogo que todas as duas equipes têm interesses distintos aí. Agora eu torço muito que no final passem Central e Porto aí para a próxima fase, para a gente possa ter aí as duas equipes de Caruaru na segunda fase da competição. E no Recife, né, o Sport jogou ontem, né, contra um time misto do Cruzeiro, mas isso é o que menos importa. O que vale aqui, o Sport ganhou o jogo e ficou a 3 pontos do Vasco, que é o próximo adversário do Sport na Série B em casa. Então, o jogo deve ser na Arena de Pernambuco, para levar um grande público, maior do que foi ontem na ilha. E aí o Sport tem a chance de empatar em pontos com o Vasco, né? Eu acho que pelo saldo de gols talvez ele não consiga
ao chegar ao G4 ainda nessa próxima rodada, porque o Vasco tem um saldo bem melhor do que o Sport, no que diz respeito a gols aí. Mas, sem dúvida nenhuma, deixa a torcida do Leão eufórica, porque é um time que não é muito confiável, porque quando joga fora de casa joga muito mal, mas está chegando aos trancos e barrancos aí, o Sport está chegando. E com relação ao Náutico, né, jogou até razoavelmente bem, porque estava sem 7 titulares, mas no final o goleiro Jean levou um frangaço e entregou. A partida estava 1-1, caminhando para o final, aí o goleiro levou um peru, aí o Náutico perdeu. E pode ser rebaixado nessa próxima rodada, né? Mas também, se vencer, tem uma combinação de resultados que o Náutico pode ficar 4 pontos na zona de rebaixamento, para sair dela. Mas eu acredito que o Náutico será rebaixado. Mas, rapaz, você tinha tanta esperança, Mário Flávio. Mas o Náutico tá quase de rebaixado, Laís. No jogo contra o Sport, o cara está a bola na trave, a bola bota na trave, nas costas do goleiro e entra. Nesse jogo agora, 7 titulares fora, o time joga bem e de repente o goleiro leva um gol frango no fim. Então, eu chamo isso de azar de time rebaixado. Foi triste. Eri Santos chega daqui a pouco no Manhã Cidade para trazer todos esses assuntos do futebol. Olha, o mestre Eri Santos está ouvindo aqui a gente. Ele disse que não tem como o Sport, mesmo ele vencendo, passar o Vasco, porque o Vasco tem 11 gols de saldo, o Sport tem 3. Então o Sport teria que ganhar o jogo de 9-0 pro Vasco. Pior do que o 7-1 do Brasil e Alemanha. E às 11h30 da manhã tem futebol na cidade, primeiro tempo com Patriota Júnior e Maria Clara Lopes. 8h.